Olha só, a gente vai começar a nossa live aqui comentando justamente esse caso do absurdo do André Janones, né? Quer dizer, ontem ele até teve aqui na fórum denunciando, mostrando os vídeos dos caras enfiando a mão lá nas partes íntimas dele, e aí, para a nossa total surpresa, quem é punido? Algum bolsonarista? Não, o Conselho de Ética pediu 3 meses de suspensão para o Janones, para a vítima. É muito chocante, tá? Coloca aí a chamada, por favor, Gui. Janones reage após ser suspenso pelo Conselho de Ética. Fui agredido e sou punido. O deputado foi alvo de uma emboscada de parlamentares do PL que o cercaram e agrediram, né? Pelo que eu vi do vídeo que estava inicialmente, né? O Janones ele estava fazendo um react a uma fala do Nicolas Ferreira no plenário, né? Parece que ele chamou de vira-latas, tudo dentro, né, do esperado do Congresso. Eles fazem de tudo, eles xingam tudo. Agora há pouco mesmo teve um que falou que se tivesse algum filme batendo em pastor, ele queria ser o policial para o deputado Pastor Henrique. Agora há pouco, né, Marcelo? E aí eles podem falar de tudo, eles podem fazer de tudo, e o Janones não pode tirar a onda do Nicolas, que já foi até de peruca. Gente, tem até uma crítica ao Janones dizendo que ele foi homofóbico. Muito bizarro, Sim. porque enfiaram a mão nele. Marcelo vai falar, eu vou só ler a matéria dele aqui, o Marcelo comenta. O Conselho de Ética da Câmara dos Deputados decidiu uma velocidade inédita dos seus trabalhos, punir o deputado André Janones com a suspensão de 3 meses de seu mandato. Ainda cabe recurso, mas é recurso ao plenário, né? Muito complicado. Na representação, Janones foi acusado de comportamento incompatível com o decoro parlamentar após se envolver uma briga com Nicolas Ferreira e outros deputados do PL que cercaram o representado e o agrediram. Por meio de suas redes sociais, André Janones afirmou que vai recorrer da penalidade e rebateu as acusações presentes no relatório. Acabo de ser suspenso da Câmara dos Deputados. Fui agredido com socos, chutes, xingamentos e ainda por cima punido por 3 meses. Eles alegam que ofendi o deputado Nicolas Ferreira, mas nem sequer colocaram no relatório as supostas ofensas. É muito louco, né? É muito louco. Acredito na sessão da última quarta-feira ao gravar um vídeo quando Nicolas Ferreira defendia Donald Trump em discurso após taxação anunciada pelo governo dos Estados Unidos, o deputado André Janones divulgou imagens inéditas durante entrevista exclusiva ao Fórum Café de ontem, que mostram importunação sexual de parlamentares da base bolsonarista. Vídeos mostram que houve uma tocaia com diversos deputados bolsonaristas empurrando e agredindo Janones para impedi-lo de gravar Nicolas, mesmo que a sessão seja transmitida ao vivo na TV Câmara. Em determinado momento, o parlamentar mineiro relata que eles passaram a chutá-lo e apertar o seu pênis como maneira de encurralá-lo em um canto do plenário. 12 deputados bolsonaristas me cercaram e disseram: você não vai filmar o Nicolas, contou Janones, que insistiu. Eles começaram a me empurrar com o corpo, dizendo que aquele lugar era reservado para a direita e que estava proibido filmar o Nicolas. Eu fui me colocando e teve um momento que eu olhei para o lado e eles estavam em 20 e eu sozinho no meio, né? Tem a entrevista toda do Janones, o recorte aqui na TV Fórum, vocês podem depois assistir, mas é um absurdo um negócio desse. Como é que pode, 24 horas depois, o Janones é punido por ter sido apalpado? Que negócio é esse? Fala aí, Marcelo. É bizarro. Não, isso é bizarro, mas é o Conselho de Ética. O Conselho de Ética, ele é assim, já nas 3 últimas legislaturas, assim, desde o governo 2 da Dilma, esse é o Conselho de Ética. É o Conselho de Ética que sempre livrou a cara do Bolsonaro. Do Bolsonaro que agrediu fisicamente a Maria do Rosário. Mais de uma vez, né? Não foi uma, foram 2, gravado, provas e tudo mais, e ele foi liberado. E eles estão usando agora o Conselho de Ética para perseguir deputado de esquerda.
qualquer deslize que algum deputado de esquerda cometa ali, eles vão mandar para o Conselho de Ética e esse deputado vai ser punido. Essa é a questão. Agora, veja o caso do Glauber Braga, né, que não tem nada ali que o coloque para ser, né, caçado. Né? Então, isso é um horror. E agora, o que choca também é a velocidade do caso da Janones. Exato. Olha o caso da pistoleira, da Zambelli, que está foragida na Itália, tem uma ordem da justiça para caçar o mandato dela, e eles simplesmente deram as costas. Olha, e você tem outros casos, por exemplo, o Nicolas Ferreira. O Nicolas Ferreira alega que foi alvo de homofobia por parte do Janones por conta, né, do apelido Nicole, que ele estava chamando É isso que eles estão falando de homofobia? Mas não foi isso, ele que autodenominou Nicole? Não, mas isso é armação, né? Exato, é o que o Janones está falando. Na representação não tem essa alegação. Entendeu? Não tem. Eles falam que ele ficou provocando o deputado e que houve quebra do decoro parlamentar. Mas, gente, o que eu estou querendo colocar é o seguinte: o Nicolas Ferreira vestiu uma peruca, ele cometeu um crime no plenário porque ele foi transfóbico. Exato. Crime federal. Não é nem crime administrativo, é crime federal com punições, entendeu? E não aconteceu nada, foi liberado, a Zambelli foi também absolvida. E assim sucessivamente. Teve lá aquele delegado Gilvan que enfiou a mão na cara de um manifestante lá. Também não aconteceu nada. É um absurdo. Eles deram sorte porque, com a coisa do Trump, aquela campanha do Congresso da Mamata deu uma arrefecida. Ela acabou dando lugar para a campanha, né, de Defenda o Brasil. Mas isso é mais um exemplo, porque a rapidez é chocante. Eu estou vendo aqui a matéria, Marcelo, a matéria que saiu no próprio site da Câmara, né? Fala que ele recebeu. Vocês veem como o Conselho de Ética está dominado pelo bolsonarismo. 16 votos contra 3, certo? E aí o Janones reclama que nem foi avisado. Olha aqui, ó, o que ele fala, ó. Declarou que não havia sido informado com antecedência sobre a reunião e, por isso, não teve direito à ampla defesa. Quer dizer, eles fizeram a reunião do Conselho de Ética sem avisar o Janones. O presidente do Conselho de Ética, deputado Fábio Schioquet, respondeu que o rito foi seguido e que o gabinete de André Janones havia sido comunicado na sexta-feira. Sexta-feira não tem sessão no Congresso em Brasília, gente. É absurdo. E sobre a homofobia... deputado Fausto Santos Júnior, da União do Amazonas, disse que a situação se agravou pelo fato de André Janones ter utilizado os termos homofóbicos contra Nicolas Ferreira. Mas o Nicolas é gay? Não estou entendendo por que a homofobia o atingiria, tá? Para começo de conversa. O uso de expressões de cunho homofóbico com o intuito de insultar ou diminuir um adversário político constitui conduta grave e discriminatória. O emprego dessas palavras como forma de xingamento reforça estigmas históricos, normaliza o preconceito e perpetua a marginalização dessa população no espaço público e institucional. Quando foi que você viu esse cara, Marcelo, indignado com a transfobia do senhor Nicolas Ferreira em pleno Dia Internacional da Mulher? Você viu? Não, claro que não. Isso é um deboche, né? Esse texto é uma provocação. Eles copiaram esse texto de algum lugar, se aí jogar no GPT, a gente acha onde eles copiaram esse texto, mas é um deboche. Isso é um deboche. Eles perseguem o André Janones. A gente não pode esquecer que o Janones, como é um cara da linha de frente da batalha digital, ele é perseguido. E veja que nós estamos falando de um reduto eleitoral que é Minas Gerais. E que vai ganhar que tem outro personagem agora, que ainda é vereador, mas que vai entrar para a disputa nacional, que é o Pedro Rousseff. Nós estamos também tratando de uma localidade muito específica, de uma batalha ali entre esses dois personagens. E eles se organizaram, né? Eles se organizaram e o Conselho de Ética é tomado por essa mentalidade da extrema-direita. Não há qualquer incidência do centro ou da esquerda. É por isso que os deputados de esquerda precisam sempre tomar muito cuidado, porque o Janones foi um aviso, e eles estão com ódio,
por conta da campanha, né? Congresso da Mamata e agora Defenda o Brasil. Porque eles estão sendo, né? Vocês viram uma pesquisa que saiu hoje de manhã, lá da Bloomberg, e eles foram atropelados. É um rolo compressor que passou por cima do bolsonarismo e do campo conservador. Todos eles com 60% de reprovação. Então, eles estão com ódio. Então, eles vão aproveitar, assinar qualquer brechinha para enquadrar esses deputados no Conselho de Ética. Isso é estratégico, isso é método deles. Fizeram com o Glauber Braga e agora fizeram com o Janones. Ainda bem que o Janones também conseguiu se controlar e não reagiu fisicamente quando ele foi agredido. Porque senão, Sinara, iam pedir a cassação dele. E pelo jeito que correu esse processo, né, que o próprio Rumota encaminhou para o Conselho de Ética numa rapidez, ele sentou em cima quando o STF pediu a cassação direta da Carla Zambelli, e agora um bate-boca ali foi assim, rapidez, de flash, uma vergonha. Isso é uma vergonha e mostra, né, o Congresso, porcaria que nós temos. E é isso é um horror e a perseguição. Outros deputados mais combativos, tipo Lindbergh Farias, que está na linha de frente, precisam tomar cuidado e não cair em provocação para não acontecer o que aconteceu com o Janones. E esse deputado, eu estava aqui enquanto o Marcelo falava, pesquisando ele, né? Ele é autor de um projeto de lei proibindo erotização infantil e sexualização precoce nas escolas, e ele reclamou que colocaram uma faixa na parada gay dizendo que não existem crianças trans. Então, assim, ele não tem o menor lugar de fala para falar em homofobia. Né? Sim, né? Vamos supor que a pessoa, como o Nicolas Ferreira é hétero, ele não seria atingido por nada homofóbico. Um insulto homofóbico, quem é alvo de um insulto homofóbico são os gays. Então, o Nicolas é gay ou não tem como ele se sentir atingido? Quem falou que se chamava Nicole foi ele. Podem me chamar de Nicole. Ele falou isso. Né? É um absurdo total essa história e a gente vai continuar em cima, né, Marcelo? É surreal, porque é importante lembrar, no dia 8 de março lá de 2023, que o Nicolas Ferreira vai lá no plenário e diz: hoje eu me chamo Nicole, porque hoje estou me sentindo mulher. Porque ele foi lá atacar as travestis e transexuais. Uma mulher. Exatamente. E aí ele vai lá atacar mulheres, mulheres trans, travestis, fazendo esse deboche no Dia das Mulheres. Não aconteceu nada. E ele que se deu esse nome. Foi ele que se autodenominou deputada Nicole. Então, mas veja como é que é a estratégia desses caras. Eles aproveitaram. E tem mais. Eu acho que é isso também. Tem a ver com o caso do Glauber Braga também. Eles estão muito putos com as denúncias das emendas parlamentares, entendeu? Eles estão muito putos. Então daqui para punir o Janones de alguma maneira. E o Janones ele se persegue há muito tempo. Lembra quando ele foi acusado lá de rachadinha numa campanha dele e não conseguiram? Então também tem isso. O Janones para se proteger também. É um horror, mas é o Congresso que nós temos nessa legislatura. Agora, esses caras falaram de discriminação contra LGBT, isso é um absurdo. É um deboche. Não, mas essa peça jurídica é um deboche. Eu achei um deboche, eles estão debochando lá. Porque esse texto, historicamente perseguidos, quem usa esse texto somos nós. Eles copiaram de algum lugar e usaram como um deboche para jogar para devolver isso para o Janones.